uma boa noite para todos nós. Verdadeiramente hoje sim é uma concretização de um sonho que não é só seu, era meu também, de vir aqui e de conhecer a todos. Arla Sarla Adib, seja muito bem-vinda. A história da humanidade não nos oferece muitas informações sobre quem seja, na verdade, Jesus de Nazaré. Isto porque, fora dos textos religiosos, existe muito pouca informação a respeito de sua história. São apenas pouquíssimos fragmentos que se tem sobre a passagem de Jesus no planeta, fazendo com que uma boa parte, a quase totalidade daquilo que se tem sobre ele, seja na verdade obtido a partir de uma leitura que possamos fazer do que os evangelhos nos oferecem. Sim, é verdade. Praticamente tudo que se tem sobre Jesus está contido nos evangelhos, que são fragmentos de notícias que foram copiadas ao longo de tantos séculos até que chegassem até nós. Há um número bastante considerável de textos que são chamados de evangelhos. Acontece que quando Jerônimo tomou sobre si a responsabilidade de compilar quais seriam aqueles que poderiam ser admitidos como evangelhos canônicos ou evangelhos que estivessem corretos, apenas 4 de um acervo que, segundo alguns historiadores, de 72 evangelhos distintos, apenas 4 seriam dotados da veracidade da história de Jesus. Temos o Evangelho de Mateus, bastante volumoso, grande, narra a história desde o princípio até o fim, e tem como foco principal apresentar Jesus como Messias esperado nas profecias de Israel. Por esse motivo, o Evangelho de Mateus é repleto da expressão: e foi assim para que se cumprisse a profecia tal ou a profecia outra de um determinado profeta. Os outros evangelistas não amarram o Evangelho com o Antigo Testamento porque trazem propostas distintas. O Evangelho de Mateus, não. O foco, na verdade, Lucidalva, é entregar para nós uma leitura como se, sim, Jesus é o cumpridor das promessas deixadas pelos antigos profetas. É um texto escrito para judeus, focado na cultura judaica. Ocorre que esse texto ele não foi suficiente para que a mensagem chegasse a outros lugares do planeta, como por exemplo a região onde Paulo de Tarso levava a sua pregação, a chamada Ásia Menor, porque ali ninguém conhecia os profetas de Israel, ninguém conhecia nada sobre o Antigo Testamento, não valeria de muita coisa falar de profecias de Isaías, de Joel, de Miqueias, porque não faria eco na visão dos gregos, na visão dos que viviam nas regiões dos vários reinos que existiam naquela época, daquilo que mais tarde se tornou a Turquia. Então, um outro evangelho acabou se apresentando como muito mais interessante nesse contexto, que é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho curtinho, é o mais curto de todos, ele é bem pequeno, e ele não está focado nos grandes discursos de Jesus, não quer mostrar grandes questões sobre parábolas, não fala, na verdade, sobre a infância do Cristo, não oferece uma discussão amarrada com o Antigo Testamento. Do que fala então o Evangelho de Marcos? Qual é a sua ênfase? O Evangelho de Marcos está centrado em algo que poderia convencer aquele povo que não conhecia Israel de que Jesus era um homem singular.
ele traz uma proposta distinta. A proposta é mostrar Jesus como um cara incrível, capaz de produzir coisas impressionantes. Então é um evangelho focado nos fatos extraordinários. Suas curas, suas diversas oportunidades de demonstrar a habilidade diante dos poderes da natureza são a grande ênfase do evangelho de Marcos, fazendo com que alguns chamados milagres nós encontremos apenas nesse texto, porque era o grande mote para convencer os chamados gentios, o povo não judeu, de que Jesus seria de fato o Messias, seria alguém importante e que valeria a pena conhecer e viver a mensagem que ele deixou. O terceiro evangelista também foi identificado de uma maneira muito singular: Lucas, o único dos 4 evangelistas que era letrado, era médico, tinha conhecimentos mais aprofundados do grego, tinha uma leitura mais voltada para a metodologia científica e, portanto, seu texto é o que mais se parece com uma biografia. Começa no começo e termina no fim. Inicia antes mesmo do nascimento de Jesus, mostrando o cenário aonde se movimentavam os pais de João o Batista, e vai navegando pelos fatos numa ordem cronológica muito bem cadenciada, passando pela infância, pelo início da vida pública, e a produção do texto de Lucas é acreditada como sendo a sequência mais apropriada de como os fenômenos teriam se dado, porque ele atravessa todo o período da sua pregação, vai até o momento da crucificação, fala da ressurreição e traz um evangelho bastante completo, muito interessante. Ele é o único dos evangelhos que tem a preocupação de amarrar Jesus, tanto no tempo como no espaço. Somente com o evangelho de Lucas é que sabemos quando ele teria nascido, quando ele começou sua vida pública, porque ele faz amarrações históricas com o que tem do lado de fora da história de Jesus. É somente Lucas que cita quem governava a região à época que os fatos se deram. Então, conhecendo quem governava, é possível que nós façamos uma conexão mais estreita com a realidade e nós consigamos entender: então ele viveu na época tal. O início da vida pública de Jesus é sabido que aconteceu no 15º ano do império de Tibério César. Basta sabermos quando foi que Tibério César começou, calculamos o 15º ano, é aí que Jesus inicia sua vida pública. É o que está descrito ali no texto de Lucas. É um texto muito completo e traz um Jesus bem diferente dos outros dois. O Jesus voltado para as questões ligadas ao Antigo Testamento, o cumpridor das promessas de Israel, que Mateus nos oferece, não aparece muito no texto de Lucas. Aquele fazedor de fatos extraordinários e curador por excelência, não é a única dimensão que se encontra no Evangelho de Lucas, porque ele fala das parábolas, sim, fala das parábolas, ele fala dos fatos extraordinários, das curas, sim, fala, mas ele fala de uma coisa de maneira muito mais intensa do que os outros dois, que é a misericórdia de Deus. O Evangelho de Lucas está repleto de notícias sobre o amor e sobre a misericórdia do Criador derramado sobre as nossas vidas. É só no Evangelho de Lucas que está a parábola do bom samaritano, daquele misericordioso que junta o homem que caiu à beira do caminho. É somente no Evangelho de Lucas que está a magnífica parábola do filho pródigo, que fala da misericórdia de Deus, que ficava olhando da propriedade para ver se o filho voltava, e quando o filho reaparece, corre ao seu encontro para beijá-lo nas fronteiras da propriedade, falando do seu amor e da sua misericórdia.
É um evangelho extremamente emocionante por essa dimensão que Lucas nos traz de quem seria Jesus. Mas há um quarto evangelho, o Evangelho de João, o último a ter sido escrito. Acredita-se que foi escrito aproximadamente perto do ano 100, quando João já estava velhinho, com quase 100 anos de idade, não é? Ele teria construído esse texto dentro de um psiquismo muito mais ligado à Grécia do que a Israel, porque João muito cedo foi expulso de Israel e depois de ter ido de lá, foi morar na Grécia. Ele deu muito tempo na presença do pensamento grego, e é possível enxergar traços do pensamento helênico naquilo que João teria escrito. E é um texto muito diferente dos outros três, muito diferente. Os três textos, embora essa diferença que exista entre eles também possuem uma característica muito curiosa. Esses textos, eles conseguem ser reunidos numa narrativa única, e por esse motivo eles são chamados de evangelhos sinóticos. O que significa isso? Que eu posso sintetizá-los numa narrativa só. Dá para pegar o texto de Mateus, de Marcos e de Lucas e tentar fazer um ajuste de tal forma que eles vão se encaixando de uma maneira muito fácil, fazendo com que você consiga olhar a sequência dos textos. João? João não tem nada disso aí não. O texto de João é muito diferente. O texto de João não começa no começo, não termina no fim, conta os fatos não necessariamente na ordem que aconteceram, não tem infância de Jesus. É um texto diferente. E ele conta muita coisa que só ele fala, se acredita? É só no Evangelho de João que está aquele encontro de Jesus com Nicodemos, que é necessário nascer. Só João, os outros três não falam dessa história. Aquele encontro de Jesus com a samaritana ao pé do poço de Sicar, aonde fala da água viva e ele tem a chance de entrar na Samaria, é só João que conta. Aquela passagem magnífica da mulher adúltera, que Jesus fala para ela: onde estão os teus acusadores? Não sei, Senhor. Quando ele fala: atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Essa história linda só tem em João, não há em outro evangelho. A história da ressurreição de Lázaro, aquela história tão bonita, que Lázaro estava no sepulcro e Jesus então aparece e o retira do sepulcro, essa história também só encontramos no Evangelho de João. Existe um trecho do Evangelho de João muito bonito, que todos nós que somos espíritas temos até uma boa intimidade com esse material. É um texto chamado o Sermão do Cenáculo. Nome bonito, né? Mas o Sermão do Cenáculo nada mais é do que o discurso proferido por Jesus aos discípulos na chamada última ceia. Eles foram jantar e depois do jantar Jesus fez um discurso muito longo. Começa no capítulo 13 do Evangelho de João e vai até o 17. É bastante robusto esse material. Mas a gente conhece muitas passagens, lá que fala da vinda do Consolador, é lá que fala que há muitas moradas na casa do Pai. Tem muito material ali que os espíritas sempre recorrem. Olha esse material, olha que coisa, olha que interessante. É lá que está dito que os que cumprirem seu mandamento poderão fazer as obras que ele faz e até maiores do que a dele. É também lá, é nesse lugar que há uma série de textos muito utilizados nos nossos estudos, quando nós nos debruçamos sobre um sentido mais aprofundado da visão que o Evangelho possui. Mas não é só isso.
Existe uma outra singularidade muito curiosa no Evangelho de João. Ele é o único dos evangelhos sérios. Não adianta procurar nos outros que não tem. Ele é o único dos evangelhos em que Jesus se autodefine. É o único lugar onde Jesus diz: eu sou alguma coisa. Só lá. E além de ser apenas no Evangelho de João que Jesus se autodefine, ele se autodefine 7 vezes, Giba. 7 vezes Jesus vai dizer: eu sou, e aí vem alguma coisa que ele é. E em cada vez que ele se autodefine como uma coisa completamente diferente. Ele não fala a mesma coisa. Cada vez é uma autodefinição distinta que ele oferece sobre si mesmo. A gente, quando ouve falar que são 7 as definições que Jesus fez sobre ele, as pessoas começam logo a pensar que isso tem a ver com alguma coisa cabalística, né? Número 7, né? 7 são as notas musicais, 7 são as cores do arco-íris, 7 são os dias da semana, 7 são os anões da Branca de Neve, 7 são as horcruxes do Harry Potter, 7 são os buracos da cabeça. Depois em casa vocês vão contar, vocês vão ver que vai dar 7. 2 buracos dos ouvidos, 2 do nariz, 2 olhos e uma boca, dá 7. Então tem muita coisa que é 7. Aí as pessoas começam a dizer: gente, é 7, deve ter alguma coisa mística aí nesses 7. Não, na verdade é 7 porque passou de 6 e não chegou a 8. A razão é essa. Então foram 7 vezes que o Cristo se autodefiniu. Em uma dessas oportunidades, Jesus teria dito sobre si mesmo: eu sou o bom pastor. Ele não disse que ele era o pastor. Eu sou o bom pastor. Porque pode ter pastor ruim. Esse é o bom pastor. E o que é um bom pastor? Tem aqui. Não, tem outra. Tá ótimo. Aqui não vai faltar. Diz ele: eu sou o bom pastor. E o que é um bom pastor? Ele define o que é um bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Nós não temos muito costume de mexer no Antigo Testamento, mas eu vou contar uma história para vocês. Tem um trecho do Antigo Testamento que conta a luta entre Davi e Golias. Davi, um rapazola, adolescente, magrinho, franzino, que acha que ele pode desafiar Golias, que era do exército contrário, segundo o texto, um gigante. Ele deve ser um homem bastante grande, pesadão, forte. E aí, quando Davi se apresenta para querer lutar, Davi tinha ido levar comida para os irmãos que estavam no campo de batalha. Quando ele chega lá, que ele vê Golias desafiando o exército de Israel, ele se enche de coragem e diz: eu vou lá lutar com ele. E o rei Saul, que estava lá, diz: mas você não tem condição de vencer a batalha, você é um garoto. Ele é um guerreiro, ele é um valente, ele é acostumado a lutar, você não tem nem força para lutar com ele. Não vou deixar você lutar. Não, o Senhor vai me proteger e vai dar tudo certo. E o rei Saul tenta demover Davi de lutar. E aí ele diz o seguinte: meu rei, sou eu que pastoreio as ovelhas de meu pai. Então, como é que a gente pastoreia ovelhas em Israel naquela época? As ovelhas eram protegidas durante o dia, né? E chegava de noite. Como é que você protege as ovelhas à noite? À noite você coloca a ovelha dentro de uma caverna e dorme na porta. Dorme na porta da caverna. Imagine. E aí ele diz para o rei Davi, para o rei Saul:
Quando veio o urso, eu o matei. Quando veio o leão, eu o matei. Eu vou lutar com Golias. Então, mesmo ele sendo um rapaz jovem, ele quer dizer que ele tem coragem, porque ele sentava na porta da caverna, e quando o leão veio para comer as ovelhas, ele matou o leão. Então essa habilidade de enfrentar o perigo é que caracteriza o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, porque se ele não for habilidoso, o leão come o pastor e as ovelhas de sobremesa. Então você tem que ser realmente valente para ficar na porta da caverna para defender as suas ovelhas. E ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Pastoreia, cuida. Ele é o pastor da ovelha perdida, que quando a ovelha se perde, vai buscá-la. É o pastor que quando Jesus se refere a ele, diz assim, dessa forma, que as ovelhas conhecem a sua voz. Quando ele chama, elas vêm e se reúnem no aprisco, como se ele fosse um grande cuidador, um grande protetor das nossas almas. Daí que entre essas 7 definições que nós encontramos de Jesus sobre si mesmo, ali está: eu sou o bom pastor. Tem uma segunda, muito conhecida de todos nós, em que Jesus refere-se a si mesmo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Algumas traduções dizem que não é exatamente isso, que era o caminho da verdade e o caminho da vida, então é o caminho da verdade e da vida. Outros dizem que não, que era caminho, verdade e vida. Há uma discussão sobre isso entre os tradutores, mas a grande questão aqui é mostrar não Jesus pessoa física, mas sua doutrina como o grande roteiro para a libertação das nossas almas. A possibilidade de nós conseguirmos de fato nos libertarmos do círculo vicioso em que vivemos, porque muitas vezes nós não sabemos o caminho a seguir, nós estamos perdidos. 600 anos antes do nascimento de Jesus, houve um grande sábio que viveu na região que hoje é o Nepal. Era um príncipe, seu nome Siddhartha Gautama. Nós o conhecemos mais pelo nome que ele passou a ter depois da sua iluminação, é o Buda. E o Buda dizia que a criatura humana, ela está presa dentro de uma mandala, dentro de um círculo, e vivemos as experiências presas dentro do círculo, e nós não conseguimos sair desse círculo, e aqui nós nos batemos nas paredes e não conseguimos nos libertar, porque a mandala não tem abertura, a mandala ela é fechada. A mandala, ela é um círculo fechado, e a criatura humana se bate aqui dentro. Como seria isso? Ódio, mágoa, vingança, remorso. Ódio, mágoa, ódio, vingança, remorso, ódio. E não sai disso. Encarna e reencarna, Adilson, e não faz nenhuma mudança na vida. Ficamos presos na mandala, repetindo as mesmas experiências espirituais séculos a fio, sem conseguir nos libertarmos disso. Nós precisamos de um caminho para a libertação, um caminho que nos permita acessar essa perspectiva diferente. Então, quando Cristo diz que Ele é o caminho, Ele é a rota para que a gente consiga se libertar da mandala. Eu sou o caminho, a verdade. Por que a verdade? O que é a verdade? O Buda também dizia o seguinte, que o que prende as criaturas dentro da mandala, o que prende as criaturas aqui é a ignorância. Quanto mais ignorante a criatura é, mais ela fica presa. A única forma de eu conseguir me libertar da mandala é através do conhecimento. Dizia o Buda o seguinte:
O que liberta a criatura do sofrimento é o conhecimento espiritual. Enquanto eu não souber que sou uma alma imortal a caminho da felicidade, passando através da lei de causa e efeito pelas experiências que eu preciso para me libertar das minhas imperfeições, não tem jeito. Não vamos conseguir, Belinha. Não vamos conseguir nos libertar enquanto não tivermos conhecimento espiritual. Se eu não tiver conhecimento espiritual, estou preso na mandala. Eu preciso de um caminho para que eu acesse a verdade. Enquanto eu não acessar a verdade do que eu sou, eu estou aqui dentro preso. Preciso de um caminho para fazer isso. E o Cristo também nos fala isso no Evangelho de João, quando ele diz que deveríamos conhecer a verdade para que a verdade nos libertasse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade espiritual. Você tem que saber que você é um espírito imortal, que você reencarna, que existe lei de causa e efeito, que o perdão é a lei da vida para a condição de felicidade das criaturas. Enquanto nós não conseguimos fazer esse processo de ruptura, conseguirmos nos libertar dela, vamos ficar presos aqui dentro. Então eu preciso de um caminho e preciso da verdade. E só depois que eu descobrir a verdade, eu posso ter vida verdadeira. Porque vida verdadeira e plena, é só depois que conhece a verdade. Então depois tem acesso a esse material. Então eu preciso de um caminho, preciso da verdade, para alcançar a vida de libertação. E o Cristo apresentava a sua proposta de ensinamento dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto é muito interessante quando a gente começa a analisar o comportamento das criaturas. Numa terceira oportunidade, Jesus também se referia a si próprio dando uma outra definição. Ele disse numa certa oportunidade: eu sou a porta. Que porta, pelo amor de Deus? Eu sou a porta. Ele é a porta da mandala, porque é através do momento que se eu conseguia fazer, eu não vou conseguir, porque esse copo é dos bons. Mas imaginem que esse copo, não vou conseguir. Que o copo tivesse uma abertura nele. Corta para mim. Está cortando. Meu Deus! Meu filho, muito obrigado. Deus me pague. Para que eu me liberte da mandala, tem que ter uma abertura nela. Como é que eu saio? O negócio está fechado, pelo amor de Deus. Não existe saída. A única saída que existe é quando nós quebramos a mandala. Nós temos que abrir uma fenda nela. E essa fenda que existe, ela é muito estreitinha. A gente tem que achar essa fenda na mandala. Se eu não achar essa fenda, não sai. Nós ficaremos presos dentro da mandala se nós não conseguirmos encontrá-la. E o Cristo dizia: eu sou a porta. A porta do quê, pelo amor de Deus? Eu sou a porta da mandala, porque o meu conhecimento quebra o círculo vicioso e liberta as criaturas das encarnações repetitivas. Porque veja, ódio, mágoa, ressentimento. Ódio, mágoa, ressentimento. Ódio, mágoa, ressentimento. E preso aqui dentro. Eu tenho que quebrar com um novo comportamento. Perdão. Quando eu experimento o perdão, a mandala se quebra. Eu encontro a fenda estreita. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz o homem à perdição. Nós vamos descobrir. Acho que não vou conseguir me mexer. Bota isso aqui. Aí tá bom. Daquele jeito prendeu o meu braço. Então, quando nós temos a possibilidade de abrir essa mandala, nós estamos abertos a outras experiências, a outras oportunidades.
que eu não via. Essa é a notícia boa. A notícia boa é essa, que a gente quebra a mandala e se liberta, e achamos que nós somos almas agora resolvidas, somos salvos, porque nós quebramos a mandala. Nós vamos viver um bom tempo achando que a gente agora está numa condição espiritual maravilhosa, até descobrir que eu estou preso numa outra mandala que é maior um pouquinho, me batendo nela, porque eu acho lindo o que eu conheço e os outros não conhecem. Eu digo, fulano é muito ignorante, não sabe nada. Eu tenho conhecimento, eu sei, e aí eu me acho melhor do que os outros, porque eu agora quebrei a mandala. Gente, é só uma mandala, são infinitas mandalas, igual uma cebola que não tem fim. É assim, a gente quebra uma, aparece outra, quebra. Só que a gente vai achar que cada vez está livre, até descobrir que está dentro de outra, e dentro de outra, e de outra, vai evoluindo indefinidamente, sem que a gente nunca consiga alcançar a perfeição completa, sempre a perfeição relativa. Então, esse momento de fenda da mandala que a gente se liberta, é um momento lindo demais, de ruptura disso aqui, porque é como se nós vivêssemos numa condição de muita fome espiritual, uma condição na qual a gente repete e vive angustiado, não entende a vida. Quando eu encontro esse conhecimento espiritual, que eu quebro a mandala, eu sou livre, eu me sinto feliz. Sim, eu estou livre. Mas esse momento demora para chegar, porque a gente é muito teimoso. Nós somos espíritos muito teimosos, a gente anda muito devagarinho, muito lentinho, e passam-se os séculos, a gente faz pouca mudança. Então a gente vai sentindo necessidade, já não aguenta mais ser como é. E é por isso que o Cristo nos trouxe uma outra definição dele mesmo. Ele que já tinha dito que era bom pastor, que já tinha dito que ele era o caminho, a verdade e a vida, que disse que ele era a porta, ele também se autodefiniu dizendo: eu sou o pão caído do céu. O pão de quem se alimenta nunca mais volta a ter fome, porque ele está falando de alimento espiritual. Eu sou o pão da vida. Então, quem se alimenta daquilo que o Cristo propõe, liberta-se da mandala, liberta-se da mandala e nunca mais volta a ter fome, porque o conhecimento espiritual nos nutre. Mas se nós não quebrarmos a mandala e ficarmos presos dentro dela, nós experimentaremos muita fome espiritual, solidão, tristeza, angústia, pelo nosso afastamento da lei de Deus. Diz a questão 614 de O Livro dos Espíritos, que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então, a gente vai perceber que sim, é necessário que nós encontremos este alimento espiritual, que nós encontremos esta porta, que é resultado de um caminho que tinha uma fenda, e que quando eu passei por ela, eu me libertei da mediocridade humana e descobri uma forma extraordinária de viver. Uma quinta forma que o Cristo também se autodefiniu, também evidentemente no Evangelho de João, todas elas, ele vai dizer que ele é a ressurreição e a vida, e que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Nos trazendo as notícias da imortalidade, nos falando sim que existe vida após a morte. Não só o fato dele ter ressuscitado, não, mas era só para ele, que só tem vida espiritual para ele, os outros não têm, que foi só ele que pôde mostrar que tinha vida após a morte. Mas ele contou uma parábola para nós, ele contou uma parábola disso, que é a única parábola de Jesus que tem personagem com nome. Nenhuma tinha nome, era sempre um homem, um agricultor, o dono de uma vinha, um administrador, ninguém tem nome. Mas tem uma parábola que um dos personagens tem nome: parábola do rico
e Lázaro. É a única que tem nome. E se a gente bem lembrar na parábola de rico e o Lázaro, o rico estava do outro lado da vida, sentindo o sofrimento, e ele estava com a individualidade que ele tem. Ele não estava dormindo, ele estava com a individualidade que ele tem. E aí o Lázaro estava no colo de quem? No colo do pai Abraão. Abraão também estava vivo, ou seja, tem vida após a morte. Porque ele está falando que Lázaro está vivo do lado de lá, que Abraão está vivo do lado de lá, que até o rico que foi mal também está vivo do lado de lá, em condições de felicidade diferentes. Mas a ideia da imortalidade da alma era muito presente no pensamento de Jesus. E quando ele vem falar sobre o fato de que ele é a ressurreição e a vida, é a perspectiva de oferecer a nós, não somente no sentido espiritual de renascermos, de ressuscitarmos, de reencarnarmos, porque reencarnação e ressurreição era um conceito confuso para os judeus da época de Jesus, mas a ressurreição dentro da própria história de vida, a possibilidade de que alguém de nós que vive uma história sofrida do envolvimento nas drogas, que perdeu o rumo das suas histórias, que sentiu um golpe muito profundo no seu coração, experimenta por algum motivo a amarga experiência do luto, e que sente com justa razão a ausência de seus entes queridos, poder encontrar no pensamento de Jesus a leitura efetiva de que sim, que a vida continua. Existe sim vida do lado de lá e vida do lado de cá, porque quando nós passamos pela experiência do luto, é muito comum nós dizermos, é compreensível, nós somos humanos, dizer: a minha vida acabou, eu não tenho mais condição de voltar ao trabalho, não quero mais voltar a nada, eu vou desistir de tudo, vou deixar a vida correr e vou me entregar a mim mesmo. Não! A fala do Cristo é a ressurreição e a vida, porque nos conta que existe vida do lado de lá, que os nossos entes queridos vivem, que eles estão vivos, e a doutrina espírita vem ainda somar a isso, contar que além de estarem vivos, participam das nossas histórias de vida, estão ao nosso lado, acompanham as nossas horas de alegria, nos sustentam nas nossas horas de tristeza, nos visitam para trazer o hálito da esperança e a compreensão de que nada na verdade terminou além da simples vida física, que nós nos reencontraremos no amanhã, que a perspectiva do reencontro com essas almas está assinalado como uma lei do universo. Então, assim como o que foi está vivo do lado de lá, eu também tenho vida do lado de cá, na medida em que eu sei que o meu amor vive, que meu marido, que minha esposa, que os nossos filhos vivem. Nós ganhamos uma força descomunal, uma capacidade de resiliência incrível, e que embora os nossos corações sangrem, porque a saudade é grande mesmo, nós somos capazes de nos reconstruir. O Cristo traz uma mensagem que faz ressurgir os chamados mortos, aqueles que desistiram de si mesmos, que se abandonaram no fosso da depressão, que se abandonaram nos quadros dolorosos da ideação suicida, daqueles que por muitas vezes se movimentaram dentro das suas próprias enfermidades, no anseio de desistência da própria vida. Diz a doutrina espírita que ninguém pode fazer nada que nos afaste de Deus, nada. Não existe nenhuma atitude que a criatura humana possa fazer que Deus diga: eu desisti de você. Todos temos um encontro marcado com a felicidade.
E portanto, os nossos filhos, os nossos amados, os nossos pais, todos aqueles a quem amamos, viverão para sempre e nos aguardarão do outro lado da vida. E nós, quando tomamos contato com essa mensagem que nos levanta da condição de desistência de tudo, promove em nós também uma ressurreição, porque a gente retoma e recomeça as nossas histórias. Às vezes por entre lágrimas, é verdade, mas com o tempo nós vamos nos fortalecendo. E a doutrina espírita traz muitas consolações, não só pelas verdades filosóficas que nos entrega, mas pela própria mediunidade que nos permite, Daniela, esse contato com aquele que já foi, por uma carta consoladora, por um contato direto na minha casa, em que eu vejo o meu filho, que eu sinto o perfume dele, que eu sinto que ele me abraça. Essas experiências são sempre muito importantes para que a gente sinta que nenhum de nós chegou ao final da linha. Se nós nos aproximamos da mensagem de Jesus, nós podemos sim recomeçar as nossas histórias, Vanessa. Não existe nenhuma movimentação que façamos que pode dar a nós a sensação de que Deus desistiu das nossas almas. Não. O nosso encontro com a felicidade é o destino inevitável de todos nós. E é por isso que os nossos corações são convocados a esse processo de ressurgimento quando entramos em contato com a mensagem renovadora da doutrina espírita. Há uma sexta também frase que o Cristo usou para se autodefinir. Para quem se perdeu é a sexta, tá? Eu já falei que Ele é o bom pastor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a porta, Ele é o pão, Ele é a ressurreição e a vida. Eu vou para a sexta. A sexta diz que Jesus, lá naquele sermão, já no último sermão, o sermão do cenáculo, conversando na despedida com os discípulos, Ele disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. É engraçado que Ele não disse eu sou um pé de açaí. Ele não falou. Não disse eu sou um pé de cupuaçu. Não falou. Ele disse eu sou a videira. A videira é a árvore que dá a uva. Vocês já viram, né? Já viram como é que a uva surge? Já viram que a uva nasce uma uva aqui e aí nasce uma outra uva assim, não é assim que nasce a uva? Não é não. A uva dá em cacho. Dá um cacho de uva aqui e dá um outro cacho. A uva não nasce sozinha. A uva não é manga. Uva é uva, manga é manga. A uva só dá em cacho. Porque se Ele é a videira, como é que a gente deve se organizar para servi-lo? Em cachos. Nós não servimos a causa isolados uns dos outros. Ninguém faz nada com uma... O que eu faço com uma uva? De repente joga até numa salada de fruta, mas não vai servir de muita coisa. A gente só consegue fazer a uva ter sentido quando a gente trabalha o coletivo delas. Quando você junta. E para que a uva produza o que ela tem de melhor, tem que esmagar. Todas juntas. Então é esse processo de estarmos reunidos em torno de um propósito e oferecer o que temos dentro de nós que constrói o que a uva dá. Se vocês bem lembrarem, em uma reunião mediúnica, à época de Kardec, foi oferecido um desenho para que na reunião mediúnica, e o desenho era uma cepa, era um braço, um ramo de videira com um cachinho de uva colocado. E se a gente bem olhar, os cachos costumam ter o formato do coração, porque é isso que a gente tem que fazer.
Nós temos que descobrir que o nosso propósito é todo mundo junto. Ele é a videira e nós somos os ramos, a cepa, e cada cepa vai oportunizar o surgimento dos cachos, aonde estarão cada um de nós que seremos os servidores da causa. Se por algum motivo alguém chegar e cortar o ramo da árvore ligado na videira, o ramo morre, porque eu sou a videira e vós sois os ramos. Nós não prosperamos distante de Jesus. Nós não prosperamos quando a gente acha que não precisa. Não, isso aí é tudo ultrapassado, quero saber disso não. Gente, nós temos tanta sede de paz, que o nosso desejo de nos apartarmos do ramo, o ramo da sua videira, das suas raízes, demonstra o nosso orgulho, demonstra o nosso desconhecimento do quão frágeis nós somos. Porque somente quando nós descobrimos as fragilidades que nós temos à mira, é que nós podemos verdadeiramente nos dedicarmos à tarefa, sabendo que estamos conectados ao bem. Aquele que se desliga, que se desconecta do grupo, tem grande chance de fazer bobagem. No livro Paulo Estevão, há uma passagem muito interessante que narra um momento em que Paulo de Tarso faz uma viagem com Barnabé e eles estão levando junto o jovem João Marcos, que é um pouco mais velho do que o Victor. Cadê o Victor? Um pouco mais jovem que o Victor. Se o Victor não está, cadê o Vitor? Muito bem, Victor. O João Marcos tinha 14 anos, era mais jovem, e não sei porque era um adolescente rebelde, não queria lavar as panelas, não queria cuidar das coisas. E aí Saulo diz para Barnabé: nós temos que devolver o rapaz para a mãe, ele está aqui a pulso, não dá certo. E quando ele decide que o garoto vai voltar para a mãe, ele diz para ele o seguinte: você vai voltar para sua mãe, mas antes eu quero lhe dar um recado. E o recado é maravilhoso. Ele diz: nós caminhamos em fila para Jesus, uns sustentando os outros. Se você se desligar do nosso grupo, você ficará sozinho, e sozinho você não vai. Você terá que esperar um outro grupo vir para que você se junte a ele e você consiga caminhar. Então aproveite a oportunidade, não se desconecte do grupo, porque se você se desconectar, você desacelerará a sua marcha e precisará de outro grupo que sabe lá Deus quando vai acontecer para conduzir. Volte para a sua mãe, mas não se aparte de nós, porque o nosso grupo está caminhando na direção do Cristo. Então essas definições falam muito dessas características extraordinárias que Jesus tinha. Mas há uma entre as 7 que é nosso objeto de interesse maior na nossa noite de hoje. É quando Jesus, se autodefinindo, ele diz: eu sou a luz do mundo. É tão profundo isso, porque se ele está dizendo que ele é a luz do mundo, ele está querendo dizer que o mundo sem ele está no escuro. Que escuro seria esse que o Cristo estaria se referindo? Ele estaria falando da mandala. Se nós não temos a luz, como eu vou achar a fenda? Como que eu vou achar a porta de saída? Se eu andar às apalpadelas, vai ser muito mais difícil eu encontrar a fenda que me liberta. Então ele vem até nós e nos diz: eu sou a luz do mundo, porque seus ensinamentos aclaram as coisas, deixa nítido para todos nós o que é que nós temos para fazer. Porque muitas pessoas poderiam dizer assim: eu tenho uma vontade enorme de evoluir, mas eu não sei o que tem que fazer.
Queria tanto que alguém me ensinasse, mas eu nem sei o que é. Jesus já deixou. O roteiro está todo pronto. O roteiro está pronto. O que é que eu tenho que fazer, Séries Costa? Eu tenho que seguir o caminho que Ele propôs, porque nos ensinamentos do Cristo estão a essência da felicidade humana. Nós não devemos procurar os ensinamentos do Cristo com uma visão teológica, com uma visão no sentido de uma adoração a Ele. Não, não é para adorá-lo, não é para vê-lo como um objeto de adoração, de culto. Não, é para verdadeiramente viver, como bem a Séries lembrou quando estava aqui na prece. Os ensinamentos do Cristo precisam ser conhecidos, estudados, meditados, refletidos, mas essencialmente vivenciados. Sim, não adianta nada a gente ter todo o conhecimento e não viver. Não adianta eu ser doutor em Evangelho e não viver o que está lá. E este viver o que está lá é nós entendermos a essência do comportamento que o Cristo nos oportunizou entender na vida prática. O ensinamento do Cristo não é uma alegoria. O ensinamento de Jesus não é para ser visto como um conjunto de ditados filosóficos bonitos. Não é esse o objetivo. O objetivo é que esses ensinamentos que o Cristo nos legou sejam vistos por nós de maneira muito clara, como a única possibilidade de felicidade da criatura humana. Se nós não seguirmos as propostas que o Cristo nos trazia, nós não conseguiremos alcançar a felicidade. Porque sem o amor ao próximo, sem o perdão, sem a renúncia dos bens terrenos, não dá para a gente conseguir. Eu não estou dizendo com isso que somente as pessoas que são cristãs é que terão condição de acessar essa felicidade. Eu posso conseguir isso pelo Buda, pelo Krishna, por vários outros reveladores que a vida nos ofereceu, sem dúvida nenhuma. Mas tem que passar por esse conhecimento. Sem perdão, sem perdão não vai, gente, não vai. Não existe espírito feliz que não cultua o perdão. Ele pode até dizer: gente, eu estou numa alegria enorme, que eu me vinguei. Ele pode até dizer, mas feliz ele não está. Isso não traz felicidade. O roteiro para a felicidade da criatura humana está especificamente na possibilidade de nós entendermos a proposta que o Cristo nos ofereceu. É aí que está a chance de libertação e de grandeza das nossas almas. E entre as 7 frases que o Cristo utilizou para se autodefinir, esta é a única das 7 que tem uma singularidade que nenhuma das outras tem. É a única das falas se autodefinindo que ele dividiu conosco. Porque além de dizer: eu sou a luz do mundo, ele também disse: vós sois a luz do mundo. Querendo representar que ele em si traz a doutrina que ilumina a humanidade, mas que cada um de nós individualmente possui uma contribuição para iluminar o planeta. Se nós conseguirmos fazer o nosso processo de transformação íntima, se nós conseguirmos transformar verdadeiramente as nossas vidas, é como se nós acendêssemos uma pequenina luz na escuridão. Cada um de nós que promove a sua mudança pessoal está com esse processo de mudança contribuindo para a iluminação do planeta. Muitas vezes as pessoas acreditam que a floresta é verde,
mas a floresta não é verde. O que é verde são as folhas das árvores que compõem a floresta. Quando você olha o conjunto, você diz: a floresta é verde, mas ela não é. É porque cada folhinha se tornou verde e o coletivo seguiu essa mesma cor. Então é assim que o nosso planeta se ilumina. Ele se ilumina quando cada um de nós, aproximando-se da mensagem de Jesus, estabelece para si mesmo a decisão de mudança interior, de fazer uma mudança na sua vida. E aí inicia um processo, como o Buda gostava de chamar. Quando ele falava de mandala, ele dizia: quando a gente quebra a mandala, sabe o que a gente alcança? Segundo o Buda, a iluminação. Não é muita coincidência usar a mesma palavra? Então o Buda dizia: quando eu quebro a mandala, eu me ilumino. E o Cristo dizia: vós sois a luz do mundo. Cada um de nós traz dentro de si a possibilidade de se apropriar do conhecimento do Cristo para iluminar a sua própria vida. Só que para iluminar a minha vida com os ensinamentos de Jesus, eu tenho que promover o processo da descrucificação de Jesus. O Cristo que nos interessa não é o Cristo crucificado, é o Cristo descrucificado, aquele que não está pregado na cruz, porque não é esse o Cristo que mais nos importa. O que nos importa é o Cristo que nos ensina e que diz: vem por aqui, olha, vem por esse caminho. Se alguém te feriu numa face, faz também a outra. Não teima, não briga com ninguém, não guarda mágoa, não arraste o sofrimento do ódio na sua vida. Quebra com isso. Amai os vossos inimigos. E quando ele disse amai os vossos inimigos, o olho dos judeus que estavam assistindo estava desse tamanho, porque nunca ninguém tinha falado de perdão em Israel até aquele momento. E como ficou difícil deles entenderem, ele operacionalizou o perdão e disse: não estão entendendo? Vou facilitar. Disse ele: amai os vossos inimigos. Todo mundo assustado, ele disse: fazei bem aos que vos aborrecem. Se tem uma pessoa que lhe faz mal, faz bem. Você faz mal, você faz bem. Faz mal, você faz bem. Faça o bem para quem te faz mal. Ah, mas eu não sou bobo de fazer. Mas é a chance de nós nos libertarmos. Se eu devolver na mesma moeda, eu me prendo a ele. É isso que você quer? Ficar preso numa pessoa e reencarnar com ele dentro da sua família? Se é isso que você quer, não perdoe. Guarde mágoa, guarde ódio e aguarde que ele vai aparecer em casa na próxima. Mas se você quer ter uma vida mais feliz, liberte-se disso, perdoe. E aí você pode me dizer: ah, mas aí não tem graça. Eu perdoo e aí ele vai tirar toda a culpa que ele tem. Muito bonito, não, ele vai ficar com a culpa dele. Não. Segundo a doutrina espírita, quando eu perdoo alguém, eu não tiro a culpa que o outro tem. Isso é muito importante que a gente entenda. Quando eu perdoo alguém, não muda o que acontece dentro do outro, porque se devemos é para a lei e para nós mesmos. Como diriam os mineiros, o mal está em mim, está dentro de mim, não está na minha relação com o outro. Às vezes a gente ouve muitas pessoas dizerem: ah, fulano prejudicou Beltrano, ixi, está devendo para o outro. Ninguém deve para ninguém, gente, porque se devesse tinha que ter um boleto para pagar. Não tem boleto. Nós devemos é para nós mesmos, porque é a nossa consciência que não nos deixa em paz. Quando eu perdoo alguém, eu não mudo dentro de quem me agrediu o que aconteceu, eu mudo dentro de mim, porque quando eu perdoo, eu me liberto, e ele, sei lá com quem que ele vai se encontrar para se resolver, não é mais necessariamente comigo. Posso até voltar com ele se eu quiser, mas eu não tenho mais necessidade, pela lei de causa e efeito, de reencontrar com esse espírito. Observemos Jesus, que perdoou os que o prejudicaram e se libertou deles, mas eles seguiram as suas histórias exatamente
em função das suas dores, foram encontrar, não faço ideia com quem para se resolver, Pilatos, Herodes, Judas, sei lá por onde eles andaram, mas não foi mais com Jesus, porque o perdão nos desatrela do agressor. Isso é muito importante que a gente entenda. É esse Jesus terapêutico que a gente precisa encontrar, o Jesus que nos propõe o amor, que nos propõe que nós diante do inimigo façamos esse movimento. Ele faz o mal para mim, aí você faz o bem para ele. Só que tem vezes que a pessoa é tão ruim que a gente não consegue nem fazer o bem para ela, porque você quer fazer, a pessoa até não aceita. Você diz: eu vou tentar facilitar para fulano, eu vou fazer o seguinte, ele vai chegar, vou fritar um ovinho com arroz com ovo muito gostoso, né? Vou preparar para ele quando chegar, tá quentinho, e faz muita raiva para mim, mas eu não quero isso, eu vou preparar um arroz com ovo. Aí você prepara, quando ele chega: olha, eu preparei isso para você, e ele olha e diz: tem veneno? Está fazendo para mim, tem algum veneno aí dentro, vai chover, você está com alguma doença grave, vai morrer amanhã. Então a pessoa nem aceita. Então às vezes eu quero fazer o bem e não consigo. Então Jesus facilitou: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Não consigo, então vamos mais embaixo: bendizei os que vos maldizem. A pessoa fala mal de você, aí você fala bem dela. Ela fala mal, você fala bem. Ela fala mal, você fala bem, para poder ir tirando essa coisa de dentro de você. Isso pode ajudar muito, porque quando a gente ouve uma pessoa que fala mal de nós, a gente devolve, piora, porque o outro fica com mais raiva ainda, então vai piorando a situação. O melhor é que a gente consiga realmente perdoar. Mas se eu não consigo fazer o bem, que são atos, se eu não consigo falar bem, que são palavras, atos, palavras, pensamentos, vai para a terceira etapa: orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque aí orar é mais fácil, porque eu não tenho que fazer o bem, nem tenho que falar bem, vou só orar. Experimente orar por quem você não gosta, vê como é difícil. Senhor, proteja aquela pessoa pouco, ajude mais ou menos. É ruim orar, porque o nosso coração fica muito pesado. Depois vocês peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 46, e vejam o modelo de oração que o Kardec propõe para nós, para a gente fazer com as pessoas que a gente não gosta. Mas é esse que é a luz do mundo. A luz do mundo não é um Cristo de palavras decoradas, não é um Cristo de rituais, não é um Cristo deificado, não é um Cristo adorado, é um Cristo vivido, gente. É esse que se converte na luz do mundo, que é aquele outro Cristo ritualístico. De repente ele não consegue mudar a mim. O que vai fazer eu realmente mudar é quando eu decidir que eu vou trabalhar, sim, para que eu consiga interpretar nos meus dias essa luz do mundo, sendo eu também uma luzinha que vai se acendendo, que vai se transformando nessa longa jornada que o planeta oferece para todos nós. Nós temos grandes oportunidades de crescimento na medida em que nós nos aproximamos da mensagem que Jesus nos deixou. Ele tem para nós muitas lições extraordinárias, e nós podemos ser um contributo efetivo dessa mudança que o planeta opera, se a gente realmente fizer a mudança que a gente tem para fazer. Ocorre que muitas vezes a gente parece um bichinho preguiça, tem uma preguiça de mudar miserável. Então já temos a possibilidade de ser luz do mundo e não somos, e dizemos: ai, tão difícil mudar, Jesus vai entender. Gente, quem tem que entender sou eu, não é Ele. Então a gente não pode retardar mais a nossa possibilidade de ser luz do mundo, porque se a gente tiver a oportunidade que estamos tendo, com o conhecimento que o Cristo nos trouxe,
apresentado de maneira tão clara como a doutrina espírita nos dá, e a gente não se decide a mudar, a nossa situação está complicada. Porque o Espiritismo deixa muito claro, não é ritual, não é ritual, é viver. E esse viver a mensagem de Jesus não é para a gente ser a pessoa mais evoluída do planeta, não é para a gente conseguir de alguma forma viver de maneira extraordinária, não precisa, é só aproveitar as oportunidades que a vida nos dá dentro do lar. Se o Cristo é a luz do mundo, sejamos nós a pequenina luz que vai se juntar com os outros para iluminar o planeta. Tenha mais paciência com o pai que está idoso e que tem dificuldade para comer e coloca tudo para fora de volta, e você tem que colocar que não aceita tomar banho porque está idoso, e é uma luta para dar banho em idoso. Quem tem idoso em casa sabe o sacrifício que é um cuidador ter que dar banho no idoso. Às vezes tem um filho que tem alguma limitação, alguma atipicidade, e a gente exercer o Cristo nessa condição, uma história familiar que vai exigir de nós muito para a nossa mudança. É isso que a gente tem que fazer. Não são grandes coisas no mundo, não são grandes questões extraordinárias para o planeta. A Séries lembrou aqui para nós, logo no começo, da Alcione, da obra Renúncia. A Alcione nunca fez grandes coisas no planeta, ela se dedicou só a uma coisa: família, e era um espírito grandioso. É isso que a gente tem que descobrir. Onde está a nossa tarefa por excelência? Aonde eu poderia exercer o papel de interpretar a luz do mundo que eu posso ser? O meu pequenino pirilampo que eu posso ser nessa noite escura, é ali, no meu lar, aonde eu vou vencer a minha dificuldade. Eu vou quebrar a mandala que eu tenho em casa, que já faz muitas encarnações que eu venho tendo uma família difícil. Então muda, move o teu coração para que você não tenha que viver de novo essa mesma história em uma outra existência. A proposta do Cristo, portanto, nas nossas vidas é oferecer a todos nós a chance de nós nos libertarmos das nossas próprias dores. A libertação vai se dar pela transformação que nós iremos operar. Não esperemos que o mundo mude lá fora para que a gente possa mudar. Mude você por dentro, ilumine-se, façamos cada um de nós a nossa iluminação interior. Ainda que o mundo não veja, não importa se o mundo não vê, façamos nós a nossa mudança pequenina para o planeta, mas tão grande para nós. O Cristo, a luz do mundo, que ilumina a história de cada um de nós com os seus conhecimentos, que mostra o caminho, que nos alimenta, que nos protege como bom pastor, que nos oferece a verdade, que nos dá a vida. Esse que nos sustenta como sendo a videira verdadeira, que faz com que a gente ressuscite das nossas mortes espirituais, não vai nos abandonar. Muitas vezes nós queremos que o Cristo apareça nas nossas vidas acalmando a tempestade que a nossa família tem, que o marido pare de beber, que o filho deixe as drogas, que a minha filha se organize emocionalmente, se liberte de uma depressão, que o pai ou a mãe tenham mais facilidade de convivência, que o relacionamento familiar fique mais fácil. Queremos que Deus venha e que Jesus compareça, estenda as mãos sobre a nossa família e faça com que a tempestade cesse e que o mar fique tranquilo e a gente consiga caminhar com tranquilidade. Muitas vezes Ele vai conseguir fazer, muitas vezes o Cristo comparece e acalma a tempestade que o nosso lar possui, mas haverá situações em que Ele não vai acalmar a tempestade, não vai ser possível acalmar, pela dureza do coração daqueles que conosco convivem. E quando o Cristo não acalma a tempestade, Ele acalma o marinheiro que somos nós.
Porque um marinheiro calmo, Daniela, um marinheiro que tem a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, um marinheiro que sabe da lei de causa e efeito, sabe o que é família, sabe o que são as leis espirituais, um marinheiro que conseguiu abrir a mandala, que se libertou, mesmo que o mar esteja encapelado, ele consegue levar a nau até o porto seguro, porque tem uma bússola para se guiar na tormenta. Esta é a luz do mundo que pode iluminar as noites escuras e tempestuosas da nossa vida. E se o nosso barco balança de um lado para o outro na tempestade, nós sabemos que a luz existe, que a luz aponta o caminho para que nós encontremos a verdade da vida. Aproveitemos o conhecimento da luz do mundo, quebremos a mandala que nos prende nas encarnações de baixo teor evolutivo e alcancemos desde agora a felicidade que nos está reservada pela vitória sobre nós mesmos, pela vivência do amor. Muito obrigado. Querido Senhor das nossas vidas, reunidos em torno da Tua mensagem de luz, os nossos corações, cansados de tanta dor, de tantas angústias e de tantas aparentes derrotas, comparecemos diante de Ti para Te falar do nosso cansaço, das nossas angústias, porque os caminhos que escolhemos para as nossas vidas não nos ofereceu a felicidade que buscávamos. Nossos corações feridos pelas experiências que buscamos ao longo desta existência trouxeram para as nossas almas dores ainda maiores do que aquelas que nós já portávamos de outras existências. Por isso, Senhor, exaustos de tantas lágrimas, reconhecemos na mensagem do Teu Filho Jesus o conhecimento suficiente para que nós consigamos libertar a nós mesmos das nossas angústias. Viemos Te pedir, Senhor, que nos ajudes a descobrir o valor do perdão nas nossas vidas, abrindo os nossos corações para que a luz do Teu Filho Jesus invada a profundeza do nosso ser, retirando do fundo das nossas almas as dores, as mágoas profundas que estão nos impedindo de sermos verdadeiramente felizes. Deixa, Senhor, que nós sejamos capazes de perdoar aqueles que nos feriram, entendendo que eles têm os seus próprios compromissos com a Tua lei, e que nós, agora conhecedores da verdade espírita, temos a possibilidade sagrada de quebrarmos as algemas com as quais nos prendemos há tanto tempo e que nos impede até agora de sentirmos em plenitude a Tua presença no íntimo das nossas almas. Senhor, afasta de nós o sentimento de vingança, o ódio e o desamor. Restaura meu coração, ajuda-me a reconstruir o meu lar em frangalhos e me ensina a perdoar e a pedir perdão, para que eu seja capaz de construir uma nova história para mim mesmo.
que eu possa, diante das luzes que a mensagem do Cristo representa diante de mim, alguém capaz de se libertar dos vícios, compreendendo a excelsitude da vida e a necessidade que todos nós temos de encontrarmos a verdadeira libertação das nossas almas pela vivência plena do amor e da compreensão de que Tu é que reges a vida. E por fim, Senhor, num ato da Tua misericórdia que nunca cessa, estende as Tuas mãos sobre o meu coração que sangra de saudade e diz, Senhor, que os nossos filhos vivem, que os nossos amores não nos abandonaram, que aqueles que nos amam renteiam conosco e que nos aguardam no Teu reino para a continuidade das nossas relações, porque o amor é a maior força do universo, porque vem de Ti. Certos, Senhor, de que Tu não nos desamparas, de que as Tuas luzes incessantemente se derramam sobre todos nós, nós Te pedimos, vem, Senhor, e cura os nossos corações que sangram, liberta-nos da ignorância que nos impede de sermos capazes de ver a Tua presença derramada sobre os nossos dias, e ilumina as nossas almas com os ensinamentos de Jesus, tornando-nos de alguma forma também contribuidores para a iluminação do planeta. Nós nos confiamos inteiramente aos Teus cuidados e Te pedimos que Tu nos abençoes, que Tu ilumines os nossos melhores propósitos e que guardes as nossas almas sob a Tua proteção de infinito amor e de infinita misericórdia.